A gente vai começar aqui agora. Penso que hoje é uma noite muito especial para a gente falar do sacrifício de Jesus. Nós entendemos que a nossa Páscoa é Cristo. Nós entendemos que a nossa Páscoa não é a Páscoa judaica, é uma celebração que nós temos toda a Santa Ceia. Toda a ceia nós celebramos a Páscoa, porque a nossa Páscoa é Cristo. Que bom, Samuel. E aí hoje eu gostaria de ler esse texto que fala da Páscoa e a gente fazer uma meditação aqui sobre o que representa a Páscoa para nós. O que ela foi como símbolo para cada um de nós, né? Eu não vou ler o texto todo, mas se você quiser, você pode começar a partir do capítulo 11. Lá a partir do capítulo 11 de Êxodo, você vai ver falando sobre a Páscoa e todos os rituais que esse povo deveria fazer a partir de então. E uma festa que deveria ser comemorada. E por que eles deveriam comemorar essa festa? Eu vou ler aqui no capítulo 12 aqui de Êxodo, a partir do versículo 21. Diz bem assim, Êxodo 12, a partir do versículo 21. Chamou, pois, Moisés todos os anciãos de Israel e lhes disse: Escolhei e tomai cordeiro segundo as vossas famílias, e imolai a Páscoa. Tomai um molho de sopo, molhai-o no sangue que estiver na bacia, e marcai a verga da porta e suas ombreiras com o sangue que estiver na bacia. Nenhum de vós saia da porta da sua casa até pela manhã. Olha só, presta atenção nesse detalhe. Nenhum de vós saia da porta da sua casa até pela manhã. Porque o Senhor passará para ferir os egípcios. Quando vi, porém, o sangue na verga da porta e em ambas as ombreiras, passará o Senhor aquela porta, vai passar por cima, passar por cima, Páscoa, e não permitirá ao destruidor que entre em vossas casas para vos ferir. Guardai, pois, isto por estatuto para vós outros e para vossos filhos para sempre. E uma vez dentro na terra que o Senhor vos dará, como tem dito, observai este rito. Quando vossos filhos vos perguntarem, que rito é este? Responderei, é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima da casa dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e os livrou às nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. Sabe uma coisa que hoje esse texto me chama muita atenção? É que a primeira Páscoa ela é celebrada dentro de casa, de portas trancadas, e o povo não podia sair para ver a rua. A primeira Páscoa o povo celebrava a libertação aqui dentro, enquanto a praga da morte estava lá fora. Há todo um ritual em cima dessa história que é maravilhosa. Essa história de livramento, né? Deus, ele diz que a 10ª praga aconteceria no Egito e que todos os primogênitos do Egito morreriam. E aí ele diz uma coisa para o povo de Israel: vocês vão matar um cordeiro novo de 1 ano e vocês vão passar o sangue nas vergas da porta. Quando o anjo da morte vier, ele vai vir e vai passar por cima.
No outro dia, quando eles acordam, imagine todas as casas do Egito ter o filho mais velho morto. Imagina a preciosidade que é o filho mais velho. É o primeiro, é o que a gente tem medo, é o que quando a gente pode a gente tira mais foto, é o que a gente quer ensinar e implantar tudo aquilo que a gente é para levar o nosso legado. Do segundo para frente a gente vai tranquilizando, né? O primeiro cai o bico no chão, você ferve lá o bico você bota água para ferver e ferve o bico. O segundo, você dá uma limpadinha na camisa e bota na boca. O terceiro você já pega do chão e bota na boca, né? Você sabe o valor do primeiro filho. Você imagina que numa noite todos os primeiros filhos morreram. Todos os primeiros filhos. Todos os primogênitos do Egito morreram, mas nenhum primogênito de Israel morreu. Por quê? Porque um cordeiro morreu no lugar deles. E eu acho interessante essa história percorrendo os anos e os anos a fio, e o povo tendo que lembrar toda vez que a nossa história tem uma continuidade, porque alguém morreu em nosso lugar. É claro que Cordeiro de Bodes nunca perdoou pecado de ninguém. É claro que a Bíblia é muito clara em ensinar isso para a gente, que esses cordeiros que morreram no Antigo Testamento prefiguravam o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que morreria de forma definitiva para nos livrar da morte. Mas a mensagem que a Páscoa passava era tremenda e grandiosa. Quando Israel já estava dentro da terra prometida, o templo construído, chega-se ter relatos de 500 mil cordeiros. Imagine, 500 mil cordeiros sendo mortos no mesmo período. Diz que um rio de sangue corria do templo de Jerusalém e a cidade tinha cheiro de sangue. Olha que mensagem cruel. Uma coisa que me impressiona é que Deus não estava preocupado em não traumatizar crianças. Pelo contrário, essa mensagem horripilante se repetia ano após ano. Todo ano essa mensagem se repetia. Todo ano essa mensagem se repetia. Todo ano tinha cheiro de sangue. Todo ano tinha morte dentro das casas. Todo ano, porque o povo tinha que entender uma coisa muito séria. Primeiro, a gravidade do seu pecado. Primeiro, a gravidade da sua escravidão. O povo tinha que compreender a gravidade do seu estado. Tinha que entender a gravidade da ofensa. Eles estavam ofendendo aquele que é santo eternamente e infinitamente santo. E não dá para sair vivo dessa história e perdoado dessa história sem derramamento de sangue. Aqui na igreja eu gosto de lembrar o povo dessa festa e eu sempre falo com eles desse cordeirinho de 1 ano de vida, um cordeirinho novo. Imagine isso, você era estimulado a comprar um cordeirinho uns 5 dias antes da Páscoa. Eu já li relatos que era aconselhado as crianças a colocar nome no cordeirinho. Então você imagina aí, você compra o cordeirinho, Jabes, e você está lá com o Caio ainda pequeno, e você fala, Caio, coloca o nome no cordeirinho. E o Caio fala, vai chamar Costelinha. E o Costelinha bonitinho, branquinho, sem defeito, é amado pela família durante aqueles 5 dias. E o Caio se apega ao Costelinha e ama o Costelinha e acha que o Costelinha vai ficar ali para o resto da vida dele. Mas chega a tarde da Páscoa e você tem que matar o Costelinha. E aí reúne a família toda e a criança está ali vendo o pai que vai matar o cordeiro. E a criança olha para o pai e pensa, pai, o senhor é cruel. Por que o senhor vai matar o Costelinha? Por que o senhor vai matar esse cordeiro? E aí o pai, talvez com lágrimas nos olhos, o pai vire para o filho e diga, ou é ele
ou é você. Não dá para ser isento de morte. Não dá para passar por esse período, por esse ponto da história, sem que alguém pague com a vida. Alguém tem que pagar. Ou a própria pessoa, ou um substituto indicado por Deus. No Antigo Testamento, então, os cordeiros prefiguravam o cordeiro perfeito que viria. E aí a grande mensagem da Páscoa, então, é que Deus levanta o substituto perfeito, o cordeiro perfeito. E como é que ele se faz perfeito? Às vezes a gente acha que Cristo nos salvou apenas quando morre na cruz. Não, mas ele tem que viver de forma digna todos os dias da sua vida. Ele tem que cumprir a lei, observar a lei, 100% da lei. Ele tem que ser fiel ao Pai todos os dias da sua vida, para que na hora que a morte chegasse, ele fosse o cordeiro perfeito. E aí a grande questão é que tem hora que a gente olha para aquele momento e pensa, ele poderia ser livre porque ele não merece aquela cruz. Desce daí, Jesus, porque o Senhor não merece essa cruz. De fato, ele não merecia aquela cruz. Mas se tem uma coisa que nós temos que falar é: fique. Porque o único jeito da gente ser livre do inferno, da morte eterna e dos nossos pecados é o Senhor não descendo dessa cruz. Porque essa cruz é o inferno que o Senhor vai enfrentar no meu lugar. Ou o Senhor fica nessa cruz, ou eu vou pagar por toda a eternidade pelos meus pecados. Então, que graça maravilhosa é a graça do Cristo, que vive de forma digna e reta todos os dias, para ser o sacrifício perfeito, para ser o sacrifício e o sumo sacerdote perfeito. Olha que mensagem maravilhosa. Ele não é só o sacrifício perfeito, ele é o sumo sacerdote perfeito. Quando o sumo sacerdote levava uma vez por ano o sacrifício ao Senhor por toda a nação, ele entrava cheio de aparatos, e um deles era uma corda enrolada nele, porque se aquele sumo sacerdote entrasse e ele não estivesse puro, ele morreria no Santo dos Santos. E aí acontece uma coisa interessante: todas as vezes que o sumo sacerdote voltava vivo do Santo dos Santos, havia uma mensagem para a nação. Deus recebeu o sacrifício. Deus recebeu a oferta das mãos do sumo sacerdote e nós fomos perdoados. E aí eu acho interessante é que na história cristã, hoje o sumo sacerdote entra no Santo dos Santos. Ontem o sumo sacerdote entrou no Santo dos Santos, e aí ele vai sair no domingo. E quando ele sai vivo no domingo, quando o sumo sacerdote perfeito sai vivo no domingo, a mensagem que ele traz é: o sacrifício foi aceito. Quando Cristo sai vivo, ele pode nos justificar por meio da sua ressurreição. Quando Cristo sai vivo, a mensagem agora para aqueles que ele representam, e aqueles que ele representam vão confiar suas vidas a ele. A mensagem para eles é: vocês não têm perdão de um pecado específico apenas, ou perdão para um ano, vocês têm perdão por toda a eternidade. Essa é a mensagem. Agora o anjo da morte vem e vai passar por cima. Essa é a nossa Páscoa. Cristo é a nossa Páscoa, que traz um significado assim gigantesco ao nosso coração, que fala para nós até no tempo da crise, que a gente está enclausurado dentro de casa e a peste lá fora, e a mensagem é: a peste não é mais poderosa do que eu venci a morte, eu venci a praga. Agora a praga tem que passar por cima. A mensagem de Cristo, do Cristo que entra no Santo dos Santos e o sacrifício dele é aceito, é a mensagem mais maravilhosa de todas. Porque eu quero que você entenda uma coisa: a morte vai chegar uma hora se Jesus não voltar. Uma hora, se Jesus não voltar, vai chegar para cada um de nós aqui, para cada um de nós, vai chegar de alguma maneira a morte vai nos alcançar.
Cada um vai encontrar com a morte se Cristo não voltar. Mas uma mensagem que Cristo traz ao sair vivo, a mensagem de amanhã, a mensagem da ressurreição ao Cristo, quando Cristo sai vivo, a mensagem para os filhos de Deus, para aqueles que confiam, a morte não é o ponto final da sua história. O ponto final da sua história é ressurreição, porque o meu filho pagou com seu sangue. O meu filho, quando Deus nos olha, e Deus está irado contra os pecados dos homens, quando Deus nos olha, Ele vê o sangue de Cristo sobre nós. E diz a Bíblia que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, de todo pecado. Quando nós entrarmos no céu, a mensagem mais esplendorosa de todos os tempos é você ver aquela multidão vestida de branco e fala, por que estão vestidos de branco? Imagine eu e você vestidos de branco, e a grande mensagem é, porque eles foram lavados no sangue do Cordeiro. Só tem um lugar que se lava o pecado e se é purificado, é no sangue do Cordeiro. Então ouçam a mensagem aqui, nesses dias que a cristandade comemora essa data tão especial. Você precisa lavar sua vida no sangue do Cordeiro. Você que é um crente, enfraqueceu, esfriou na fé, você precisa lavar suas vestes no sangue do Cordeiro, a sua vida no sangue do Cordeiro, e levantar nessa ressurreição, porque se nós já morremos com Cristo, também viveremos com Ele. A mensagem final da nossa história é a mensagem da ressurreição dos mortos. Ao soar da última trombeta, os que estiverem mortos ressuscitarão. Não é o caos, não é a desgraça, não é o pecado, não é o diabo, não é o mundo. A mensagem final nossa é Cristo. A celebração por toda a eternidade é Cristo. Cristo é a razão da canção, Cristo é a razão da vida, Cristo é a razão que nos faz estar aqui, acreditar e ter esperança. Cristo é a razão de quem somos por toda a nossa vida e por toda a nossa eternidade. Ao Senhor Jesus seja o louvor e seja a glória e seja a honra pelos séculos dos séculos. Essa é a mensagem da Páscoa. Não dá mais para te condenar. Quando vem o diabo te condenar, ele olha para você, mas ele olha para o sangue de Cristo e fala, o preço está pago. O pai fala, o preço está pago. Ele rasga o escrito de dívida, a conta que você devia, o pai rasga, e ele fala, está perdoado. E essa é a mensagem que nós carregamos aqui hoje. Ele tinha que escolher entre o Cordeiro e você. O Cordeiro escolhe se entregar. E o Pai escolhe entregar o Cordeiro para perdoar os nossos pecados e para nos introduzir por meio de adoção na família dele. Louvado seja o nome de Deus. Bondoso é o Senhor e glorioso é Deus, porque por meio do sacrifício de Jesus, nós fomos feitos filhos de Deus. Então, se tem uma coisa para celebrar nesse final de semana, é celebrar Cristo. Você não vai para a igreja amanhã. Amanhã não vai ter aquela festa gigante que tem todo ano. Amanhã não vai ter Santa Ceia. Mas a gente celebra a Páscoa dentro de casa, de portas fechadas. Amanhã você tem que juntar o povo da sua casa, fazer um culto a Deus e adorar a Deus por Jesus Cristo e chamar seus meninos e mostrar o sangue de Jesus para eles e fazê-los perguntar por que isso teve que ser feito, porque foi assim que Deus nos livrou do cativeiro do pecado, foi assim que Deus nos livrou da morte, foi assim que Deus nos livrou do inferno. E louvado seja Deus pelo Cordeiro Santo, Jesus Cristo, que tira o pecado do mundo. Eu queria terminar com uma oração aqui agora. Amanhã às 19 horas nós estaremos aqui, mas amanhã nós estaremos no YouTube. No YouTube, amanhã a gente vai fazer uma experiência nova, nós estamos testando aqui várias coisas, e aí vai ter o grupo de louvor aqui da igreja tocando, só a gente, eu e o grupo de louvor.
E eu queria te convidar a participar amanhã do culto às 19 horas. A gente não vai estar no Instagram amanhã, pelo menos a princípio não, tá? Então amanhã você participa do culto e celebre o sacrifício de Jesus amanhã. Se tem alguém que merece a nossa vida, é Ele. Deixa eu terminar com uma história antes de eu orar. Eu gosto dessa história, talvez seja uma das histórias que eu mais conte. Uma vez um senhor de escravo, ele resolveu que compraria um escravo e o livraria, o deixaria livre. Aquele senhor vai num campo onde se vendia escravos e ele vê uma criancinha, uma menininha. Ele pergunta o preço e ele paga o preço. Aquela menina vê aquele homem comprando-a, mas não sabe da história. Aquela menina enche a boca de cuspe, de catarro e cospe no rosto do homem. Aquilo desce no rosto dele, ele limpa. Ele vira para aquela menina e fala assim: a partir de hoje você está livre. E ela responde assim para ele: você me comprou para me libertar. Você me comprou para me libertar. Daqui a pouquinho ela começa a chorar. E quando ela começa a chorar, ela continua repetindo: você me comprou para me libertar. Você me comprou para me libertar. E ela vai chorando e vai repetindo a frase. Daqui a pouquinho ela não suporta mais aquela pressão e ela cai de joelhos. E ela olha para aquele homem, aponta o dedo e diz para ele: você me comprou para me libertar. Por isso, por toda a minha vida, eu te servirei de graça. Eu acho maravilhoso, porque essa é a verdade cristã. O Senhor nos comprou para nos libertar. Nos comprou para uma nova vida. E por isso, por toda a nossa vida, nós nos entregaremos a Ele. Em qualquer situação e em qualquer condição. Vamos orar? Senhor Deus, visita o nosso coração hoje. Dá-nos a graça de compreender a mensagem do Senhor. Ó Deus, e sermos gratos e adorarmos o Senhor pela bondade infinita, pelo amor eterno que invadiu a história e transformou quem nós somos. Ó Deus, nessa hora nós queremos te adorar pelo seu Filho Jesus, que está sentado à direita do Senhor, ó Pai, intercedendo por nós, que hoje tem todo domínio nos céus e na terra. Nós queremos dizer ao Senhor Jesus, ao Senhor que é o Cordeiro Santo, que tira o pecado do mundo, que ao Senhor seja o louvor, seja a glória e seja o domínio, seja a honra pelos séculos dos séculos. O Senhor é digno de toda adoração. E nós nos prostramos nessa hora para render graças ao Senhor. Nós nos entregamos ao Senhor em resposta ao que o Senhor fez em nós e fez por nós. Nós nos entregamos ao Senhor. Usa-nos, ó Pai, para a sua glória, e nós te louvamos pela bênção da salvação em Cristo. Visita cada pessoa nessa hora, cada pessoa que está nessa live, visita os irmãos, ó Deus, visita aqueles que lutam contra a enfermidade. Nós nos entregamos nas tuas mãos e imploramos a sua graça, no nome de Jesus. Amém. Amém, e amém, e amém. Deus te abençoe, Deus enche o seu coração de graça, e amanhã, às 19 horas, nós estaremos aqui num culto a Deus. Então amanhã eu não estou sozinho, amanhã está eu e o grupo de louvor da igreja, e aí a gente vai prestar um culto a esse Cristo vencedor, a esse Cristo que ressuscitou, a esse Cristo que agradou o Pai se entregando. A Ele seja o louvor, seja a glória e seja o domínio pelos séculos dos séculos. Que Ele seja louvado.